José dos Campos. O Papo de Guia de hoje, com minha mentora, Rosina Camarota, empresária, Deep Coach e instrutora de meditação. Vamos falar sobre liderança. Rosina, muito obrigado por receber o Papo de Guia aqui na sua casa, para esse assunto tão bacana que a gente vai levar, né? Você é especialista no desenvolvimento humano. Agora na pandemia todo mundo teve que empreender, né? Sim. A gente já empreendia dentro de casa, né? Mas agora é empreender para fora e aquele tema especial, liderança. E a primeira pergunta que eu vou fazer para você, estamos no mesmo barco? Primeiro, muitíssimo obrigada por estarem aqui, é um prazer compartilhar e creio que temos muito em comum, né? Porque já a conexão com a natureza, que é algo essencial, já é algo que a gente ama. Não estamos no mesmo barco. Como não? Não estamos. Mas todo mundo fala que a gente está no mesmo barco. Não, nós estamos talvez na mesma tempestade, mas cada um é com um barco diferente. E aí que está a necessidade da nossa sensibilidade. Isso vale para a pandemia, mas vale para muitas outras situações da vida, né? A necessidade de entendermos em que barco o outro está, em que momento, com que ferramentas o outro está batalhando, né? E às vezes, até na liderança, isso se torna essencial para que a gente possa enxergar o outro, para que a gente possa de verdade ajudar, compreender, respeitar e principalmente ajudar a crescer. A liderança, você acha que a liderança ao longo do tempo ela deu uma mudada? Aquele lance que antigamente eu lembro que eu trabalhava em fábricas onde o gerente, o supervisor, ele era mais engenheiro, voltado a números. Sim. E depois uma mudança que eu acompanhei trabalhando na Embraer, tive um super mestre lá, o Júnior, né, que me ensinou muita coisa, o próprio Maninho dentro da GM. A liderança da coisa mais humana, mais humanizada, mais você tá bem, sim, né? Sim. Eu acho que isso vem muito, se nós formos ver ao longo da história, né, teve uma época em que a força física era importante, isso predominava e a gente se destacava por isso. Teve outro momento no qual o conhecimento, a informação era o que destacava, né? Sim. E hoje estamos num momento em que necessitamos dessa conexão de cada ser humano para que ele funcione bem. As metas são as mesmas, os números. Os objetivos teremos sempre, né? E isso também é inerente. O que mudou foi a forma de chegar até ele. Exato. O que mudou é que nós vamos nos dando conta de que o ser humano só funciona plenamente quando está bem. Sim. Então, quando alguém passa por um período de estresse ou permanece num período de estresse, isso o torna imediatamente improdutivo. Tá, mas eu acho que então mudou, né? Então a busca ficou muito mais agora para o autoconhecimento. Sim. A gente nos conhecermos, para olhar no espelho e saber o que está vendo, né? E decifrar esses sentimentos, toda essa... Eu acho que a questão é assim, é necessário neste momento, eu acho que todas as situações estão nos mostrando isso. Estamos tendo momentos de grandes instabilidades em todos os sentidos. Sim. Então, antes, por exemplo, era muito comum a gente buscar a estabilidade fora, né? No trabalho, inclusive, né? Hoje sabemos que isso não existe. Não existe mais estabilidade fora. Então, isso nos obriga a buscar estabilidade dentro. Sim. Né? Se nós queremos um alto rendimento, não adianta só o mental, não adianta só a força, não vai adiantar. Esse alto rendimento hoje vem necessariamente de um equilíbrio interior. Então é por isso que até dentro das empresas estamos vendo esse movimento essa preocupação para que as pessoas estejam bem e assim possam render. O físico e o mental tem que caminhar lado a lado, então. Sim, e eu diria que o espiritual também. É legal. Né? Eu acho que é uma abordagem que está vindo, né, muito por necessidade, e não estou falando da parte religiosa, independe totalmente da religião. É uma questão da espiritualidade mesmo, né, de buscar. Uma coisa interessante, toda gravação que a gente tem de Papo de Guia, sempre tem um animalzinho que ele vem perto. É um cachorro, é um gato, é um passarinho, é aqui quem tá aí, né? O leitinho, companheiro. Mas é energia. É energia. É pura energia. E quando a gente fala do espiritual, eu acho que a parte cósmica do negócio, ela mudou muito. Sim. E ela vem muito presente na vida nossa hoje. Sim, né? sim. Todo momento, aquele lance de você encontrar uma pessoa. Gente,
quantos anos? 20 anos sem encontrar o meu amigo. Sim. Encontro, e aí você, agora quase esse um ano aí, eu me desenvolvendo e tenho notado muita mudança na minha vida. Sim, sim, sim. O Pantanal, sim. a novela Pantanal estragou um pouco, porque na época, na hora da mentoria, o que acontecia? Eu tava tipo Pantanal. Sim. É aquele negócio, né? Não querer sair da Sim, zona de sim. conforto, né? Então, acho que a liderança tem tudo a ver com zona de conforto, né? Você sai da zona Também, de também. conforto. A liderança hoje tem muito a ver com, primeiro, se liderar. E esse se liderar envolve se conhecer, né? E se conhecer significa também entender o universo onde nós funcionamos, e aí que entra a parte legal da coisa, né? O meu instrutor de meditação, Deepak Chopra, tem um livro que eu acho que é muito legal, que é As 7 Leis Espirituais do Sucesso. E em cada uma delas, ele fala muito da conexão com a natureza. E a natureza é perfeita, ela nos diz tudo, se nós soubermos observar e viver de acordo com essas leis. Você como instrutora de meditação, né? É esse o nome, instrutora de Uhum, meditação. A meditação, ela, como a gente fala, lado espiritual, do lado do equilíbrio, né? Da força interna, da externa. Como ela vai combinar com a liderança, né? É aquele momento que você tem que dar aquela parada para respirar, para não dar aquela resposta? Também, também. Eu acho que hoje a meditação está ainda sendo vista como uma solução para quando já a coisa está desequilibrada, né? Então, temos vários tipos de meditação aí que ensinam, através da respiração, através de uma meditação guiada, a você retornar ao equilíbrio. Mas a meditação propriamente dita é o se reconectar com você, né? Aliás, o símbolo de meditação em tibetano significa entrar em conhecimento com você. É reconectar e voltar a você, que é onde está a fonte infinita, né? Agora, já deu um spoiler aí do Ouser, já. Já. Sim, mas quando a gente fala em liderança, e eu gosto muito de tomar esse cuidado, é interessante trazer desde o lado científico, né? Desde o ponto de vista da neurociência, o que acontece? Acontecem muitas coisas, né? Com 7 minutos de meditação, o seu cortisol diminui. Então, é um hormônio que dispara o estresse. Então, você retorna seu sistema nervoso ao equilíbrio. Então, acontecem muitas questões que hoje a neurociência prova, de coisas que as filosofias milenares já nos falavam faz muito tempo, que nos permitem essa linguagem muito mais adequada para o mundo da liderança. Tá. Liderança, auto-performance é correria? Não, não. Mas como não? O cara está sempre atarefado. Não, mas aí é que está. Quem está na correria, quem vive no estresse, na sobrecarga, está funcionando em uma baixíssima performance. Fisiologicamente, quando você está no estresse, ou na preocupação, ou buscando certezas lá fora, você não está nesse momento apto para a criatividade. Fisiologicamente, não tem como acontecer. Então, se você quer criatividade, resultados exponenciais, resultados que se sustentam, você precisa estar em equilíbrio. Tudo isso está ligado a uma boa alimentação, um bom sono também? Também, muito. Nós precisamos cuidar de nós nos 3 planos, né? Então, é o espiritual, sim, é essa reconexão com você, é no mental, manter um mindset adequado e muito orientado para aquilo que você quer, né? E aí entram todas as pegadinhas, né? Porque quando a coisa está... Quando encontramos um desafio, é muito fácil sair do eixo se você não tem a ferramenta certa, né? E também precisamos cuidar do físico, porque é a máquina que nos leva por toda essa caminhada, né? Você sabe que eu tive um momento assim, Rosane, hoje eu consigo transcrever para muito estresse, que era uma correria absurda, né? E eu falei, vamos desligar. Sim. Fui para a montanha e aí me reconectei lá para começar a escrever um livro chamado Alone, Ser, Estar Sozinho, que vem toda aquela o que eu vivi, o meu encontro com Deus, meu Deus interno, sim, né? Porque o meu Deus externo está muito presente na minha vida. Voltamos daqui a pouco. No próximo bloco a gente vai falar sobre Ouser.
Voltamos com um papo de guia e agora a gente vai falar sobre ousia. Rosina, vamos começar do começo. A tradução do ousia no grego. Significa essência. Legal. O que é ousia? Ousia é justamente esse caminho para que cada pessoa encontre a sua essência e que cada um possa buscar seus resultados, seu propósito, a realização plena de dentro para fora, em qualquer aspecto da vida. Aliás, o ideal é que a gente caminhe junto em todos os aspectos da vida. Então, através das técnicas do ousia, você vai se desenvolver internamente. Sim, e trabalhamos em 2 pilares, o mental e o ser. Então, por isso, toda a parte do mindset, de entender paradigmas, crenças, a construção mental, a construção dos pensamentos, onde estão as raízes disso, e o ser, né? Porque além desse campo mental, precisamos transcender isso, chegar no ser e viver desde esse lugar. É uma grande mudança da saída da zona de conforto? Essa mudança da liderança, do se conhecer? Sim, é sim, porque necessariamente vamos ter que olhar para dentro. E às vezes o que a gente encontra lá dentro não é todo luz, né? Sim. Nós vamos ter que enfrentar as nossas dores, dores que às vezes são profundas que nem conhecíamos. Lembre que 95% dos resultados que nós falamos, a minha realidade é assim assado, vem do subconsciente. Uhum. Então, são coisas que não estão evidentes. Ou seja, a gente vai mexer na nossa gaveta, no nosso arquivo ali. Vamos sim. Sim, vamos profundamente. E aí, uma das técnicas da terapia, da mentoria, é organizar todas essas informações? Exatamente. Então, nesses 2 níveis, existe uma sequência, né, desse caminho interior que todo ser humano percorre quando se propõe algo grande, sabe? Aquele desafio, aquele objetivo que você quer e não sabe muito bem qual é o caminho, o que é muito certo. Se você sabe o caminho, você não está indo para lugar nenhum. Isso é uma coisa boa. Sim. Sim. Então, esse caminho, né, eu desejo tal coisa, requer que a gente passe por determinadas etapas em nosso interior. E além disso, tem a meditação. Sim. Né, que é outro pilar importantíssimo. Então, existe técnica, existe metodologia, sim. E por sinal, a gente começa às 6 horas da manhã com a Rosina, já Sim. nas lives, já da meditação, todo dia. Todo dia estamos ao vivo, sim. O nosso intuito realmente é que todo mundo tenha esse acesso, essa possibilidade, e no momento que alguém se sente pronto, entra num processo mais profundo. Mas todos os dias, e aliás a meditação tem que ser todos os dias, viu? Meditar uma vez de vez em quando... Já entendi o olhar e a puxada de orelha. Não, é que as pessoas às vezes falam, eu medito de vez em quando estou muito ansioso. É um band-aid. Eu estou em débito, porque o Henrique está para nascer e eu tenho ficado muito ansioso. Sim. Nossa, mas muito ansioso. E aí eu tenho varado à noite, sabe? Entendo. E aí chega às 6 horas da manhã, é a hora que eu tô indo dormir. Você tem que encontrar outro momento para você meditar. Sim, sim. Rosina, uma outra coisa. Os treinamentos, especificamente só para quem está lá no topo da cadeia da liderança dentro de uma multinacional ou para qualquer pessoa que queira se desenvolver, para empreender, para o bem próprio. Sim, né? é para qualquer pessoa que queira levar a vida para o próximo nível. Sim. Seja um líder, aliás, todos somos líderes, pelo menos de nós mesmos. Sim. Né? Então, mas muitas vezes, sim, me procuram pessoas que, de repente, fizeram todo o processo e então, agora eu quero que minha equipe inteira faça. Sim. Então, isso acontece muito. Mas é para qualquer pessoa que queira ir no próximo nível. Todos nós, em algum momento, sentimos que estamos repetindo o mesmo padrão, que a coisa não avança apesar da gente ter muito conhecimento, de ter toda a capacidade. Então, muitas vezes é aí que a gente percebe que a raiz dessa limitação não está no consciente. E é muito importante isso daí, levando para a época que eu tive em multinacional, a liderança e os liderados falarem a mesma língua. Né? Ter treinamentos são essenciais para a vida toda, né? Então beleza, fiz um treinamento, eu posso parar já? Não. Tá tudo bem? Não, este desenvolvimento do ser humano, seja com esse treinamento ou com qualquer com qualquer coisa, é para sempre.
Entendi. É sempre é desejável que a gente busque esse aprendizado. Ah, mas eu já atingi o meu melhor. Não tem isso. Como Em não? termos de consciência, não tem cheguei lá. Ah, entendi. Tem a consciência, o nosso entendimento está se expandindo o tempo inteiro. Olha, Você sempre pode melhorar, então. deve. Olha, eu gosto muito de um exemplo que é assim. Tudo que vai ser descoberto na medicina, na ciência, daqui a 15, 20, 100, 200 anos, tudo que vai ser descoberto já está aqui. Já está, esperando que o ser humano chegue lá. Esse raciocínio te permite entender que não tem chegar lá. Tem, quando a gente descobre aquelas coisas, vamos querer outras e outras e outras. E esse entendimento tem que vir de dentro. A gente vai expandindo. Com certeza. Né? Se você for pensar, a tecnologia para você construir um celular, tudo já estava aqui, 1000 anos atrás. Não veio nada de outro planeta até onde a gente sabe. A única coisa que não estava era a nossa consciência. O nosso entendimento de como fazer. Se o que você falou de vir de outro planeta, temos lá as nossas dúvidas, porque segundo informação, Bill Gates deve ser um alienígena, falaram isso daí. Não teremos, não sei. Eu não sei. Tô brincando, viu, Bill dizer. Gates? Tô brincando. A alienígena do conhecimento, né? É quase um Einstein da nossa geração. Mas essa questão da consciência, de todas formas, transcende o planeta, né? Então, Sim. a questão é... Estaremos sempre entendendo mais, até mesmo Mas é quando legal, a gente erra. legal a gente ter feito essa brincadeira com o Bill Gates e que para ter uma pergunta. Um é melhor que o outro ou um se permitiu mais que o outro, desenvolveu mais que o outro? Qual que como é que fala? A vitória tá em quem tem um dom ou em quem se esforça mais? Você tem que ter essa pergunta agora, né? Olha, todos nós temos um dom. Cabe a nós descobrir, né? Qual posição que a gente vai jogar? Exatamente. Não faz muito sentido se comparar com outras pessoas, que cada um está em um nível de evolução de consciência, que de repente tem pessoas que estão muito mais desenvolvidas em termos de consciência em um aspecto e muito menos em outro. Sim. Então, se comparar com outros não é tão interessante. Rosina, olha, dá uma pausa nisso que você falou. Se comparar com outras pessoas. Você que trabalha com muito desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da pessoa se autoliderar, como que é a pegada vamos dizer assim, de um aluno seu com as redes sociais? Porque hoje, para mim, Sim. as redes sociais elas são muito agressivas, principalmente com isso que você falou. E a gente, sou bom, sou legal no que eu faço, tenho conhecimento, e quando eu abro as redes sociais, a impressão que dá é que você está fazendo tudo errado. Sim. Que você não é nada, você perde a sua confiança, Sim, é impressionante isso daí. Olha, mas você está entrando em assuntos super interessantes, até dentro do esporte vem essa pergunta, né? Porque tudo bem, não precisa se comparar com os outros, mas a gente vive socialmente. Então, o que é necessário, né? Qual o caminho correto, aquele que te leva para essa evolução? Porque a gente fica buscando referência. Exato, mas aí que está. Você precisa da autorreferência, não da objeto-referência. Isso nas 7 leis espirituais do sucesso está muito claro, em todos os conceitos espirituais da antiga Índia também. A questão é de dentro para fora, é você conectado com o que você quer de verdade, não com aquilo que te falaram que você quer, que é bom, que tal, não. O que seu coração pede? É isso, então esse é seu propósito, essa é a essência que você precisa expandir. Se você de verdade estiver vivendo de dentro para fora, o de fora não te invade, não te afeta, mesmo circunstâncias adversas se tornam genuinamente apenas informação. Informação para que você cresça, transforme em oportunidade, dê a volta pelo canto, enfim, encontrará o caminho. Mas imagina isso para o pequeno empreendedor agora, que virou muitos empreendedores, Sim. Ele tem que fazer isso muito rápido, porque ele vende serviço, e aí ele tem que fazer esse autoconhecimento e empreender muito rápido, Exato. Tentar ser dinâmico, às vezes não tem acesso às ferramentas, e às vezes as ferramentas não são tão acessíveis a eles. Como é que ele vai lidar com esse primeiro passo? Exatamente. Tudo começa nesse autoconhecimento, nesse se liderar e se conduzir pelo caminho correto. Então tem que estar muito claro o propósito dele e da empresa,
E se estiver funcionando em congruência, vai vir naturalmente muita criatividade, porque esse propósito, esse dom de cada um é único. Então vai vir de uma maneira única. Agora, estamos sim, nós não vivemos isolados, nós vivemos em sociedade, então temos que conhecer sim as regras do jogo do mercado. O que não deve acontecer é você se perder nessas regras do jogo, Você ser dominado pelo de fora. Uhum. Precisamos saber jogar, sim, socialmente, em termos de mercado, em termos de marketing, de concorrência, precisamos sim entender tudo isso, porém continuar muito fiéis a quem somos e o que queremos desenvolver, quais são os nossos objetivos. Então, veja, não são coisas antagônicas, são coisas complementares. Sim. E nasce desde a nossa essência. É através da nossa essência, dessa congruência do pensar, sentir, fazer, do ser, que nós vamos realizar. Rosina, eu tenho certeza que eu ficaria aqui muito tempo a gente conversando, com todas as nossas conversas, dos nossos cafés que vira madrugada a gente conversando. Obrigado por você ter participado do Papo de Guia. E agora, gostaria muito que a minha mentora deixasse uma mensagem para a galera que está em casa, uma mensagem e depois também como encontra você nas redes sociais, como chega até nos treinamentos, no curso da minha mestre, Rosina Camarota. É importante você deixar isso para eles. Eu vou me despedir de vocês com uma frase que eu gosto muito e que resume muito o trabalho da OSE, e que é uma frase de Buda, que diz assim: o que você pensa, você cria. O que você sente, você atrai. E o que você acredita, torna-se realidade. Então, com essa frase, eu te convido a que você esteja consciente do que você pensa, do que você sente, do que você acredita de verdade. Vai ter que ir um pouquinho mais profundo do óbvio, mas vale muito a pena. Eu estou no Instagram como rosina.ouzia e aproveito para te convidar a meditar comigo de segunda a sexta às 6 da manhã. Obrigado a todos que participaram de mais esse Papo de Guia.